Fala, grande amigos da revista Manchete, onde a gente está muito feliz de trazer de novo mais novidade e informação daquela revista, mas lembrando que é a única 360 graus, onde a gente tem link, onde você pode ver a gente nas redes sociais, no YouTube, e não deixe de acompanhar o passo a passo das informações que a gente vai trazer. E hoje, no nosso episódio, a gente vai falar sobre a Retatrutida. Exatamente, essa caneta nova que está vindo com o nome fantasia comercial de Godzilla. Nunca imaginaria, né, Ana? Não. A gente ter um remédio chamado Godzilla comercial e, obviamente, surgindo muitas dúvidas, quando iniciar, para que serve. Então, a gente já vai começar agora e eu vou perguntar aqui à minha grande amiga Ana Cristina sobre, Ana, o que é a Retatrutida? Olá, caros amigos aqui da revista que nos acompanham aqui na nossa coluna e nessa revista maravilhosa. Vamos falar um pouquinho disso porque isso é muito importante. A Retatrutida, ela é um triagonista. E o que significa ser um triagonista? Ou seja, a gente está saindo de uma caneta, não saindo ainda, né? Nós temos uma caneta que é o Mounjaro, que é a Tirzepatida, que é um duplo agonista. É a GLP-1 e o GIP, né, que nós já tínhamos falado anteriormente sobre ela. E a Retatrutida, ela é composta de 3 agonistas, que é o GLP-1, que ele vai melhorar toda a parte de sensibilidade à insulina, né, o GIP e o novo, que é o glucagon, né. E o que é que ele faz a mais da Tirzepatida ou do Mounjaro? Ele realmente vai aumentar o metabolismo, aumentar o gasto energético da pessoa que vai usar essa caneta. A Retatrutida ainda não foi liberada, ela está em fase 3 de pesquisa. E por que é importante dizer isso? Por que nós trouxemos essa matéria? Justamente por isso, porque para dizer para o nosso público que as canetas que estão dizendo que são Retatrutida não são. Elas são falsas e aí mora um grande perigo. O que é importante a gente levar de informação para o nosso público? Existem as fases de estudo. Primeiro, a gente tem que elencar que um produto só é disponibilizado ao público comercialmente e principalmente reconhecido pelas grandes agências reguladoras como FDA, Anvisa e EMA depois do término da terceira fase de estudo. Onde a primeira fase do estudo é onde a molécula é isolada e, além de ser isolada, ela tem que mostrar que ela é segura. Primeira fase, em humanos, segura em humanos. Segunda fase, você mostra a eficácia inicial e ajuste de dose. E terceira fase, que é a fase que ainda a Retatrutida está passando, é a fase onde você mostra a eficácia definitiva mais ajuste de dose num grupo populacional maior. Mas ainda temos a quarta fase, que é o seguinte: depois que ela vai para o mercado, essa produção aumenta, né, o uso em grandes escalas e você continua acompanhando em nichos populacionais a segurança, eficácia e dose, etc. Como a gente viu também, a gente pode fazer um paralelo com as outras canetas emagrecedoras que foram vistos muitos benefícios conforme aumentava a dose. É o que a gente vê com o Ozempic, que é a semaglutida, que começou com a dose de 1 miligrama e agora tem o Wegovy, que é a mesma medicação que o Ozempic, é a mesma semaglutida, onde a dose de 2,4 miligramas se mostrou eficaz e mais resultado. E o que a gente pode falar? Essa era dos análogos peptídeos, apesar, né, da gente ver que tem muitas coisas surgindo, esses peptídeos são muito eficazes. E conforme a gente vai aumentando o nível de ação nesses receptores, a gente vê que o benefício ainda é maior. João, me diga uma coisa, e qual é a diferença que a gente pode falar para o nosso público entre o Mounjaro, né, e a Retatrutida, ou seja, a Tirzepatida e a Retatrutida? Ana, hoje a gente tem a ciência também, a gente tem usado bastante a Tirzepatida, o Mounjaro. A gente sabe o seguinte: conforme a gente vai aumentando essa dose, a saciedade da pessoa fica tão grande que ela esquece de comer. E a gente sabe que isso não é a solução. Senão, anos atrás, quem fazia uso de anfetamina, laxativos e diuréticos, que perdia também 20 quilos em um mês, estariam saudáveis hoje.
e a gente viu que isso não trouxe saúde. Na verdade, a perda de peso conduzida para perda de gordura e preservação massa muscular é o que tem sido mais alavancado, ser mais importante, uma ênfase no uso da reta adutida ao invés do Monjaro. O Monjaro, gente, muito eficaz, muito eficiente e principalmente nesse contexto agora, seguro. E relembrando até como dado regulatório, quando a gente tem a molécula da reta adutida, quando a indústria farmacêutica entra com o processo de patente, ela mostra para o mundo o que é a molécula. Houve toda uma questão, né, João, entre o Monjaro e as tisepatidas que são vendidas nos laboratórios, que são laboratórios de fabricação de injetáveis, né? Todos regulamentados pela Anvisa, todos regularizados, e a Anvisa está em cima, tanto que agora a Anvisa tirou do mercado 2 tisepatidas de 2 empresas, que não cabe aqui, está falando o nome, mas que não eram compatíveis, que não eram realmente a mesma molécula que foi feita pela Lilly. Eu vejo que hoje a medicina está indo por um caminho que é da regeneração, que é da prevenção, que é do cuidado, porque nós estamos vendo que não tratar da saúde, o gasto é imenso, né? E falando um pouco de musculatura, né, João, a gente tem que lembrar que o cuidado de bater uma meta de proteínas pela nutricionista, pelo nutrólogo, pelo endócrino, né, assim, pelo médico, é importante, né? Esse cálculo de quanto você vai ter que ingerir e acompanhar isso para ver se isso não pode estar trazendo alguma alteração para alguma outra coisa. Por exemplo, são raros, né, as contraindicações reais de qualquer uma dessas canetas, né? Por exemplo, os tumores de tireoide, né, que é um tumor específico da tireoide, que você não pode fazer uso. Então, o médico ele é capacitado para fazer esse tipo de avaliação, não só se ele teve, mas se algum familiar teve. Então, são coisas que o quanto você tem que avançar, porque se você, por exemplo, começar a avançar para tirar a fome e a massa muscular está caindo, você está tirando saúde dessa pessoa. Se você não está acompanhando a inflamação, você está tirando saúde dessa pessoa. Então, é importante, esse é um alerta que a gente faz para que as pessoas tenham cuidado com a sua saúde. Músculo é fundamental. O músculo da perna é sinal de saúde, de prevenção de saúde. E hoje os dados mostram o seguinte: a cada R$1 ou $1 que você usa na prevenção, você economiza 6 quando você trata a doença na parte final. Onde, por exemplo, no diabetes, você pode ter amputação, aceleração de doenças cardiovasculares, AVC, né, quebra de mobilidade, onde você ainda prende uma família. Então, é a máxima que a gente mostra. Você cuidar da saúde, você até preserva de dar trabalho para uma pessoa que você ama no futuro. Isso é complicado, né? Você perder sua autonomia para fazer as mínimas coisas dentro de casa. Então, a reta adutida, voltando mais uma vez, é importantíssima para melhora da saúde, é importantíssimo para a gente preservar a massa muscular, mas o que acontece? A gente tem que esperar, porque a gente tem outras ferramentas especiais, muito boas também, como a tirzepatida, a semaglutida, mas principalmente nós devemos esperar as cenas do próximo capítulo. Calma, vai ser bom? Provavelmente sim, mas vai ser bom se você tiver a rastreabilidade do lote, a produção ou o laboratório, que é detentor da patente, liberar a IFA para outros laboratórios fazerem por estratégia que eles sabem, que a gente sabe que é importantíssimo. E agora chegou a hora de ouvir as perguntas do público. Vamos lá? Doutor, como funciona o desmame? E há efeito sanfona? O desmame, ele tem que ser contínuo, gradual e o seguinte, a gente sempre faz a redução conforme você cria conscientização. E aquela coisa, nada garante resultado se você enfiar o pé na jaca novamente. Nenhuma medicação, nenhuma ferramenta anti-obesidade, até como exemplo a cirurgia bariátrica, vai garantir o seu peso permanecer se você for, por exemplo, num rodízio de pizza todo dia. Então, conscientização, né? Mudar estilo de vida e hábitos faz com que a gente consiga retirar a medicação de maneira gradativa e não fazer o efeito sanfona súbito.
Isso se chama programação e saúde. Eu tenho uma dúvida, qual a diferença de emagrecer com a caneta e emagrecer com uma dieta? Com a caneta, fala-se muito sobre sarcopenia, sobre a perda de massa magra. Isso é verdade? Olá, Cláudia, muito obrigada. Sua pergunta foi sensacional, porque é a dúvida de muita gente, né? Olha, depende muito da pessoa, do emagrecimento, né? Do que ela quer como objetivo e do que ela realmente precisa, né? Tem pessoas que fazem dieta, geralmente são pessoas que precisam perder pouco, né? Elas com uma dieta e uma dieta balanceada, né, para que ela não faça uma perca muscular, tá tranquilo, ela pode fazer. Agora, muitas vezes a pessoa não consegue fazer só com dieta, né? E eu sempre, quando eu falo só com dieta, eu já estou embutindo aí a atividade física. Por quê? Porque a atividade física é uma condição para quem quer perder peso ou para quem não quer perder peso. Porque o músculo, a gente tem que fazer banco de músculo, para quando chegar na velhice, na idade mais avançada, a gente ter esse recurso, né? Vamos lá. Tem pessoas que precisam de mais alguma coisa, precisam de uma medicação, uma medicação para compulsão, não necessariamente as canetas, ou precisa de uma medicação para combater ansiedade e depressão, que leva ela para comer mais compulsivamente também. Então vai depender muito de pessoa para pessoa. Doutor, você tem uma pergunta. Quando o emagrecimento deixa de ser saudável para virar um risco? A gente sempre fala, o emagrecimento passa a ser ruim quando foge dos padrões fisiológicos. Ou fica aquela coisa exacerbada, que a gente vê muito, às vezes, em modelos de passarela, em corredores, atletas de alta performance, que sempre é exigido menos e menos de gordura. Isso altera a fisiologia humana, a gente sabe que o mínimo de gordura a gente tem que ter, até para produzir hormônios, até para a mulher não perder a fertilidade e, principalmente, para você não quebrar um ideal de padrão de saúde mental. Às vezes você fica tão neurótico com aquilo, tão focado, que tira a sua saúde mental. Então, perder músculo, perder saúde mental e perder padrões fisiológicos é emagrecer sem acompanhamento e sem critério relacionado à saúde. Doutores, qual é o risco de emagrecer muito rápido para a saúde do ser humano? Quando você faz um emagrecimento muito rápido, né? Que é até o caso da bariátrica, né? A bariátrica acontece muito isso, né? Você tem uma perda de massa muscular muito grande, porque não dá tempo de você fazer o acompanhamento disso, né? Chegar junto. Então, com isso, com a perda de massa muscular, o que acontece? Você vai levar essa pessoa para um platô muito mais rápido. Então ela vai, daqui a pouco ela faz aquela perda muito rápido e entra num platô e não consegue mais emagrecer. Fora o fato que mexe em todo o metabolismo do açúcar. E com isso você acaba armazenando, faz um efeito rebote, armazena mais gordura com dificuldade maior de queima. Então não é o ideal. Doutores, qual é a média esperada de perda de peso usando uma caneta emagrecedora? Pedro, isso é completamente individual. O que eu posso gerar de alerta é o seguinte: a quantidade de perda de peso depende da quantidade de massa muscular. O músculo é o motor que vai gastar esse combustível. Quanto mais músculo, melhor. Quanto mais exercita, também melhor. E quanto mais equilibrado é o déficit energético, o que é isso? A conta bancária negativa, você está pagando um boleto, está ficando negativo, essa perda de peso acontece. É um cálculo matemático. Mas a gente lembra que existe um índice individual de perda de peso. Cada pessoa, respeitando a fisiologia dela, tem uma quantidade de peso por semana, onde a gente acha, independente de caneta ou não, se você perde gordura, isso tá bom. Você tem uma capacidade, né, de uma organela que a gente chama de mitocôndria, de perder 1 kg de gordura por semana, perdeu 4 kg de gordura no mês, é mais que eficaz. Tem gente que perde mais, tem gente que perde menos. Respeitando a individualidade de cada um. Se perdeu gordura, tá saudável, independente de caneta ou não, ou outros métodos que você usa agregado para sua saúde. Doutores, tem um amigo meu que vai viajar para fora agora e vai trazer um produto desses. Estou aqui pensando, tem algum risco de eu usar esse produto desse meu amigo que ele está trazendo? Primeiramente, você tem que saber se essa substância está autorizada ou não, e o que está chegando em você é o que está escrito no rótulo. E é o que a gente não está vendo que acontece com a reta turtida. Aquilo que está chegando, muito provável que não seja o que o pote está oferecendo. E principalmente, conservação, gente.
aonde que isso está vindo, qual calor, qual padrão que isso foi fabricado. E mesmo o Monjaro, né, João, assim, que a gente vê também que as pessoas estão comprando num câmbio negro, mais barato. Gente, não tem mágica na história, né? Esse muito barato tá na cara que muitas vezes não é a medicação que está fazendo efeito. E aí você não sabe o que você está colocando. Você pode estar perdendo a fome, você pode estar emagrecendo, mas não está tendo o efeito necessário. E todas as outras coisas que nós já falamos. Então, assim, é perigoso, não é porque nós somos médicos, não é por isso, mas eu não tomaria, eu teria cuidado. É a mesma coisa de venderem um remédio para vocês para baixar a pressão, vamos dar um exemplo assim, né? Que vocês não sabem nem o que é, que vocês acham que possa ser. E não é bem assim. A gente tem que tomar muito cuidado. O nosso corpo responde de formas muito diferentes, né? E a resposta, às vezes, né, a gente está vendo aí nas mídias que a pessoa fez o uso de uma medicação e foi para o hospital e morreu e passou mal e teve um AVC. Aí, às vezes, o barato sai caro. Então, encerramos hoje mais um episódio na nossa coluna Saúde Clínica da revista Manchete e que a gente possa trazer cada vez mais informação para a sua saúde, bem-estar e, principalmente, para a gestão do seu envelhecimento saudável. Pessoal, eu adoro estar aqui trazendo essas informações para vocês, porque conhecimento é super importante e é esse o nosso papel aqui como médicos e como colunistas dessa fantástica revista, é que você possa cada vez mais ter conhecimento e saber como você vai melhorar a sua qualidade de vida.